Já estou ao vivo, 10 horas pontualmente. Vamos ver, acho que a parte que eu mais gosto é saber quem é o primeiro a entrar. Opa! JP, João Paulo, a Lu entrou também. Caio, já te chamo, tá bom? Esperar mais algumas pessoas entrarem aqui pra gente dar prosseguimento. Jorge Colasso, legal, bastante gente aqui já. Ó, Rai, tudo bem, Rai? Saudade. Gente, ontem os feedbacks foram assim, meu celular não parou. Como foi positivo as lives, como foram positivas as lives de ontem, né? Tanto do Paulo Castro quanto do Caio, do Rodrigo. Foram muito positivas, assim, o feedback tem sido muito bacana. A gente tá agora, a gente também não sabia como isso tudo ia ficar. Era uma ação pontual que ia rolar essa semana. Bom dia, Lu. Bom dia, Kiki. Era uma semana pontual que ia rolar essa semana, mas parece que vai se estender, porque o resultado está sendo muito positivo. As pessoas estão entendendo realmente o porquê que a gente está fazendo isso. Rapaz, o grande mestre, fiz o convite a ele ontem, Rodrigo Lacerda, participará aqui de uma live comigo. Eu não sei nem como eu vou me comportar em uma live com ele, porque o cara me dá muito feedback. Milber, olha pra câmera, Milber faz isso, Milber faz aquilo, e tudo pro meu bem, porque ele quer que eu evolua. Muito obrigado, Rodrigo. Então, esses feedbacks todos que a gente está recebendo, Milber, convida uma pessoa de tal área, Milber, convida uma pessoa de tal área, a gente tá ouvindo tudo. Ontem a gente recebeu vários convites de pessoas querendo fazer live com a gente. Então eu fiquei muito feliz porque isso está tomando realmente uma proporção bem legal. Ontem, na live da manhã, a gente chegamos a 65 pessoas assistindo ao vivo. E a live da tarde chegamos a 78, circularam, né, durante o tempo ao vivo a nossa live. Isso é muito bacana, são números para a gente que está começando agora a fazer live e são números bem interessantes, que dão vontade da gente continuar. Eu acho que o porquê que está dando certo são os convites a pessoas com assunto extremamente relevante. E o que eu entendi que de um assunto irão desencadear outros assuntos tão interessantes quanto. Ontem o Rodrigo Narciso falou uma coisa muito bacana, que você tem que se preparar para esse mundo digital, você não pode fugir dele. Então, se você tinha medo numa época que você podia se esconder atrás da sua rotina louca, incessante, hoje você não pode mais se esconder, você tem que colocar a cara. E só que muita gente não se sente preparada, muita gente não se sente apta a ir para a live e falar. Então surgiram as necessidades de como eu me aperfeiçoar para estar apto a uma live. Então aí vieram alguns convites que eu já me antecipei, até falando que o Rodrigo Lacerda, nosso professor de oratória, vai estar numa live aqui e que ele vai fazer uma live muito dinâmica. Eu acredito que a gente tenha que fazer, ele me corrigindo ali na hora, não tem problema nenhum, ele falando como se impor, como falar, e eu acho que é bem por aí, porque a gente não pode ter medo. Ficar de braços cruzados nesse momento é a pior coisa que a gente pode fazer. Todos os nossos posicionamentos, tudo que a gente está fazendo agora está sendo visto, está sendo presenciado por todos vocês e lá na frente vai ser lembrado e cobrado esse posicionamento, tá? Eu vou dar continuidade à nossa live aqui e vou convidar
o participante do dia, que é o Caio Stefan, tá? Um minutinho aqui. Caio, convidado. Não sei se vocês sabem, olha só, tanto feedback que eu estou recebendo. Tem um aviãozinho de papel aqui embaixo. Muito bom dia. Bom dia, Caio. Tem um aviãozinho de papel aqui embaixo, estão vendo? Esse aviãozinho de papel me ensinaram, olha que bacana, que você pode compartilhar para os grupos que você tem no Instagram ou para as pessoas que você acha pertinente estar aqui vivendo esse momento com a gente. Caio, eu peço para que você se apresente primeiro e depois a gente já toca com o assunto principal. Perfeitamente. Bom, muito bem, queria agradecer ao Milber, queria agradecer a Kiki, a BQ, né, por essa oportunidade de poder ajudar mais pessoas nesse momento tão complicado que estamos vivendo, né? Enfim, eu sou consultor, né, rodo várias empresas há muitos anos, tenho participado desse cenário de contingência, do que vem acontecendo, das atitudes, das correções, de como cada empresa está se comportando, né? E a ideia dessa live é poder ajudar, né, de alguma forma, e dar algum tipo de conteúdo para quem precisa, né, na tomada de decisão que a gente está vivendo, nesses momentos complicados que estamos vivendo. Vamos lá. Sim. Então, pessoal, olha só. Todo mundo pode fazer perguntas que eu vou estar de olho enquanto ele está respondendo as perguntas que eu já separei aqui. Todos têm direito de fazer perguntas também e eu vou encaixar essas perguntas. Adorei a caneca, hein, Caio? Olha, que fantástico. É a logo antiga, mas, pô, bacana. Eu não ganhei a nova ainda, poxa, eu não ganhei a nova. Muito bom. Vocês podem fazer as perguntas aí e eu vou estar fazendo as minhas daqui, tá bom? Vamos tentar responder todas as perguntas, porque o assunto agora é de interesse geral. Caio, tudo que a gente for conversar aqui, tentar de uma forma fazer uma previsão de dezembro de 2020. Assim, eu não digo uma previsão de pandemia, eu não digo uma previsão de momento atual. O momento atual está difícil, está ruim, a gente vai ter um momento de transição do momento que estamos vivendo ao pós isso, e teremos o pós isso, né? A gente até que seria o cenário de volta, né? Nós teremos o cenário de volta, que hoje as pessoas não têm se preocupado tanto. Então, assim, a ideia, né? A ideia é a gente falar um pouco de agora, né? Dar algumas dicas, principalmente sobre fluxo de caixa, alguns pagamentos, não pagamentos, folha, impostos, bancos, né? Que são coisas pertinentes hoje, né? Que os empresários, os comerciantes estão vivendo isso no dia a dia e com muita dúvida, né? E tentar trazer uma clareza, tentar ser justo, tentar passar um pouco esse senso de justiça, de interdependência, que toda essa cadeia ela deverá continuar a ser alimentada, né? E então vou passar alguns pontos pertinentes, também falar sobre algumas coisas de processos, né, que nós poderíamos estar evoluindo, né, e também um cenário de volta, o que fazer. Tá. Né? Perfeito, Caio. Eu vou te fazer uma pergunta, então. Assim, a gente sabe que todo mundo agora, uma coisa que todo mundo tem em comum agora é conta para pagar. Todo mundo tem. Isso a gente não tem como fugir. Agora, uns se planejam e outros não se planejam. Aí a pergunta que eu acho que eu tenho aqui para a gente começar não há planejamento. O que planejar? Vamos lá. Quando a gente não fala que não há um planejamento, quando a gente fala planejamento, a gente fala num certo período de tempo, né? Anual, trimestral, bimestral. Né? Neste momento, a gente está no cenário de contingência. Então, quando a gente fala que não é um planejamento, o planejamento é de curtíssimo prazo. Né? O planejamento ele tem que ser praticamente semanal. Perfeito. Né? Então, vamos lá. Vamos partir de um princípio. Né? Como, neste momento,
como eu ser justo com os meus clientes, como eu ser justo com os meus fornecedores, como eu ser justo com meus parceiros, com meus terceiros, né? O que eu devo pagar, o que eu devo priorizar agora. Entre o que eu não pagar, quais são os menores efeitos colaterais, né? O que a gente tem que pensar é que eu tenho que manter a minha roda girando. Se eu apertar meu fornecedor, se eu apertar meu cliente, se eu apertar meu parceiro, eu posso estar parando a roda de todo mundo. Então, e detalhe, há pessoas, isso é muito por segmento. Há segmento que não parou. Há segmento que está represado. A gente tem um represamento de receita, que zerou a receita agora, mas ele volta mais forte. Há segmentos que estão a 30%, 40% da receita. Né? E também há alguns segmentos onde as pessoas não vão sobreviver, isso é fato. Né? Então vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que manter meus créditos, eu não posso ser especulativo. Como ser justo? Então, vamos partes a partes. Quando a gente começa, eu tenho que pegar as minhas contas, eu tenho que pegar a minha empresa, eu tenho que pegar a minha contabilidade, toda a minha lista de custos, o que é uma coisa muito boa hoje, porque as pessoas, muitos empresários não têm esse costume. Então, se eu pegar toda a minha lista de despesa, o que organicamente, com essa quarentena, eu já vou diminuir? Né? Então, a gente vai pegar serviços públicos, então energia, água, vale transporte, né? Material de limpeza. O que eu diminuo naturalmente, organicamente, nessa parada? É a primeira coisa que eu tenho que levantar. Né? Então, eu cheguei à conclusão que eu estou diminuindo 20%, 30% da minha despesa. Ótimo. Na hora que eu pego a minha receita, isso é por segmento. Eu não vou entrar no mérito aqui de oportunidades online, de formas de vender. As pessoas têm sido muito criativas, né, se reinventando, mas tem gente que não tem como. Eu tenho um segmento que não tem como eu ser criativo. A pessoa não vai comprar aquilo agora. Né? Então, vamos lá. Primeira coisa, faço a lista de despesas. Descubro, levanto que eu tenho uma redução natural de 20% a 30% das minhas despesas. Beleza. Guarda isso no cantinho. Vou agora para os meus clientes. Vou cliente a cliente. Ligo cliente a cliente. Quem pode me pagar? Quem não pode me pagar? Né? De que forma? Ô, seu Zé, nós temos aqui um conta a receber, a sua atividade não parou. Há possibilidade do que eu tenho a vencer daqui a 60 dias você me adiantar? Você tem caixa para isso? Ô, Caio, tenho, beleza, vou te ajudar. Então, assim, caso a caso. Aí eu vou, Milber, como é que está a sua operação? Caio, zerei minha operação. Tá bom, Milber, você está comigo, não se preocupe. Semana que vem a gente conversa de novo. Ou seja, eu já não posso chegar a passar a régua. Olha, eu quero 30% de desconto, eu tenho 40% de desconto. Não é por aí. Né? Eu tenho que ir caso a caso. Não tem regra. Caio, eu acho que o que eu entendi, que eu acho que eu sempre vou pontuando com você aqui, é não ter regra. A regra, ela trata todo mundo de igual para igual. A gente não vê aquele que não precisa dar desconto e a gente não vê aquele que mais precisa que a gente dê desconto. Então, exatamente. Uma vez que eu passo a régua, eu estou sendo especulativo, eu estou me adiantando, né, de uma maneira especulativa. Né? Eu passo a régua. A expressão é essa mesmo. Então, vou dar exemplos. Por exemplo, os contadores. Os contadores estão trabalhando normalmente. Né? Então, eu posso ligar para o meu contador e falar com ele, olha, o que você pode me dar de redução? Né? Beleza. Vamos aos fornecedores. Só voltando às vendas, tá? Nós temos um probleminha aqui, que isso é muito comum no varejo, no comércio. As pessoas adiantam o cartão.
Então, isso é muito comum, essa caixinha de maldade do banco. As pessoas entram nela, eu já tenho vendas parceladas de 10, 8 vezes, tratamentos parcelados, contratos parcelados, eu adianto aquele recebível. Então, eu paro a minha bicicleta agora, eu não recebo. Isso é um caso grave, tem que se tratar à parte. Então, vamos lá. Na hora que eu chego nos meus fornecedores, eu tenho que ir um a um. Eu tenho um grande fornecedor de varejo. O cara ele tem uma gordura. Eu tenho que ligar para ele, falar com ele, olha, o que você pode me dar de prazo? Olha, eu não estou podendo te dar prazo, também estou apertado. Olha, então vou fazer o seguinte, eu vou te pagar, eu posso pagar 70% daquela duplicata. Na semana que vem, a gente conversa novamente. Porque tanto o meu cenário pode ter mudado, tanto o cenário dele pode ter mudado. É muito importante, nesse momento, a gente ser muito justo, muito coerente, com muito cuidado. Porque são todos elos de uma corrente. Se eu quebro o meu fornecedor, amanhã ele pode ser o fornecedor de um produto que eu mais vendo. Se eu quebro ele, amanhã eu não tenho ele. Se eu não seguro o meu cliente, amanhã esse cliente não volta para me comprar. Né? Se eu quebrar ele, se eu apertar ele demais. Então, vamos lá. Fiz a lista de despesas, já tenho uma noção do que eu reduzo. Fiz a minha lista dos meus clientes, meus principais clientes, onde eu liguei, negociei, tenho uma noção de entrada de caixa. Fiz a lista dos meus fornecedores e parceiros. Já tentei negociar com todos. Olha, dali eu tirei o quê? Tirei um orçamento. Esse orçamento, a gente vai revê-los semanalmente. Semanalmente. Vamos a alguns detalhes. Folha. Né? O Paulo... Eu tô adorando porque o financeiro da BQ está aqui, hein? A Raiza está aqui assistindo online, gente. Muito bom. Eu sei, exatamente. É bom que acompanhe isso. Isso aí. Porque é muito comum uma pessoa, às vezes, vira quase um momento de histeria. Lógico, quem tem conta a pagar, né, é um momento histérico. Né? Nós ficamos preocupados, todos nós. Mas vamos lá. Sobre folha. O Paulo já deve ter falado, né, bastante sobre isso. Convém... Não, na verdade, o Paulo ele tentou entrar o mínimo possível em folha. Ele entrou muito em fiscal mesmo, porque ele tentou não entrar na sua disciplina e nem na disciplina da Paula. Então, fica à vontade para você, se você quiser entrar. Você acabou respondendo uma pergunta de sentimento de justiça. Eu acho, só para corroborar o que o Caio está falando, é isso. Não adianta a gente estar falando de ontem fiscal, hoje falando de números e não sermos humanos, tá? Não esqueçam que todas as relações se baseiam em princípio humano. Então, não adianta a gente olhar para números, olhar para uma planilha e esquecer tudo que a gente aprendeu como seres humanos. Então, essa ideia de se preocupar com o ecossistema, o nosso ecossistema aqui, que eu chamo em primeiro lugar, nossos funcionários, nossos clientes e nossos fornecedores. Esse ecossistema precisa estar todo interagindo. Uma vez que eu quebro qualquer um deles, uma vez que eu quebre ou não movimente esse ecossistema, na verdade, eu não estou prejudicando um, eu estou me prejudicando. A gente entende que empresas e prestadores de serviços podem não conseguir fazer isso, mas ainda assim precisam levar para o lado humano, uma conversa, porque o reflexo de todas essas suas atitudes hoje, em momento de dificuldade, serão vistas lá na frente. Eu vou repetir isso em todas as lives. Exatamente. Exatamente. E quando a gente fala isso, a gente sabe que cada um está numa situação. Perfeito. Né? Mas vamos lá, sobre folha. Folha é uma coisa muito polêmica. Né? Saiu a medida provisória, ela é muito confusa. E ela Caio, só para alertar, a medida provisória ela saiu e ontem à noite ela já foi revogada. Ela já foi revogada. A Paula, eu e Paula, que a Paula à tarde hoje vai estar falando sobre as ações trabalhistas, ela me ligou dizendo que tudo que ela tinha preparado já foi pelo ralo, porque tudo mudou. E é como toda semana vão ter mudanças a respeito de folha e questões trabalhistas. Voltamos àquela pauta. Ou seja, não há planejamento. Planejamento é semanal.
Não, porque tudo muda. A MP depois poderia, eu ter o acordo coletivo, ser obrigatório o acordo coletivo, mas eu não vou entrar Vamos deixar isso para nesses Paula. detalhes. Agora é o seguinte, vamos lá. O que eu pago ou não pago sobre folha, impostos, né? Como que eu vou agir? Então, se eu tenho que manter meus fornecedores, e detalhe, a gente ainda vai falar sobre banco, tá? Banco é uma coisa muito importante. Eu não posso simplesmente agir como todo mundo, as pessoas mais experientes sabem disso. O banco, a gente para de pagar, depois negocia na frente, aí vai. Há várias situações, há várias artimanhas, várias formas de negociar com o banco, sob pressão, sem pressão. Neste momento, incrível que pareça, vamos precisar muito dos bancos. Então, eu vou entrar nesse detalhe já já. Vamos lá. A tendência toda eu tenho que manter meu fornecedor, meu cliente ativo, meus parceiros ativos, para minha roda girar. Perfeito. Diminuindo o volume econômico entre essa corrente, adequando, tentando deixar todo mundo vivo, caso a caso, toda semana conversando. Vamos lá. Sobre folha, fundo de garantia. Olha, dá para me pagar? Eu pago. Não dá para me pagar? Se eu tenho suspensão de funcionários, nem vai rolar, mas nem vou entrar sobre esse assunto. Enfim, o que eu posso atrasar um pouco, veja bem, tudo que compete, tudo que são encargos e impostos, a tendência é que o governo ajude de alguma forma, né? Então, uma forma de priorizar, se eu não tenho caixa, poxa, se eu ficar 1 ou 2 meses sem pagar, não tem problema. Meu INSS, apropriação indébita, não deve, mas se não couber, né, que guarde isso na caixinha para o meu planejamento na frente. Se eu pago impostos federais simples, PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, tudo isso eu posso dar uma parada agora. Não é que não há problema. É um período de contingência. Eu tenho que deixar minha roda girando. Isso, a tendência é que o governo, de alguma forma, facilite. Perfeito. Né, na frente. Se a gente está num período de emergência, poxa, deixa eu encostar isso de lado aqui. Eu tenho clientes que, mesmo saindo da suspensão de funcionários, porque a suspensão da folha ela vai seguir o padrão de seguro-desemprego. Então, haverá uma perda salarial. Eu tenho clientes que vão compor a perda. Se o cara ganhava R$2.000, vai ganhar 1.600, ele vai pagar os 400 por fora. Então, assim, as pessoas estão tentando ser justas. Agora, impostos federais, encargos, poxa, vamos empurrar um pouquinho para frente para a gente resolver esse problema lá na frente. Vamos dividir em partes. Caião, só quando é muito preocupante, e eu acho muito importante a gente comentar, e por isso que eu acho que a conversa com você ela é maravilhosa, no sentido de que a gente vai ter um fim nessa conversa. Porque agora, não vamos esquecer o seguinte, ele está empurrando. Não significa que a gente não tem que se preocupar com isso, porque a gente falou aqui, o nosso planejamento é de agora até dezembro de 2020. Uma vez que nós estamos empurrando esses impostos para pagar, até impostos que o Paulo comentou ontem, impostos para pagar a partir de outubro, digamos, parcelados ou não parcelados, acumulados, que é mais difícil ainda. Você vai pagar. E você vai pagar. Então, como pagar, como se planejar para isso, uma vez que não está entrando dinheiro e não tem receita. Então, é ter uma preocupação agora. Tudo que a gente está falando de postergar, vai ter um momento em que o Caio vai falar também o como se planejar para pagar isso a partir do momento que entrar dinheiro em caixa, tá? Exatamente. Não é um discurso descompromissado, não, de falta de pagamento. Não. Ô, Caio, eu peço agora muito cuidado, porque no debate que a gente vai convidar todas as pessoas que participaram da live, tanto o Paulo Castro, da área fiscal de ontem, e a Paula Eleonor, que vai estar agora à tarde com a gente, falando da questão dos trabalhistas, estão assistindo a sua live, hein? Muito cuidado com o que você fala, hein, meu amigo? Bora, vai ser uma discussão, vai ser uma troca maravilhosa. Vamos seguir. Vou voltar um pouquinho para banco, tá? Banco. Lembre que eu vou precisar de crédito quando eu voltar. Isso é muito comum. Então, olha, eu vou parar de pagar banco. Não.
liga para o seu gerente, liga para a sua plataforma, negocio de uma vez um prazo. Então tá, olha, consegui passar meus PMTs para 60 dias. Ótimo. Daqui a 60 dias, se eu estou me planejando semanalmente, daqui a 60 dias, veja bem, eu tenho que me antecipar. A gente tem um problema vindo. Antes eu estou conseguindo negociar o problema, eu estou conseguindo entrar em contato, arrumar alternativas. Depois que vem um problema, eu só vou justificar, fica mais difícil eu negociar. Então, eu vou me antecipar a todos os meus empréstimos, todos os meus PMTs. Olha, vou conseguir 60 dias, 30 dias de prazo, de carência. Lá na frente, se eu ver que eu não vou conseguir, que eu não vou ter caixa, eu entro em contato de novo, negocio. Mas a gente vai tratar isso adiante, né? Então, assim, caixa, importantíssimo, não precisa nem de dizer. Agora, como é que a gente pode aproveitar esse momento? Veja bem, olha que coisa interessante, se eu passei todos os meus clientes e fornecedores, o que eu passei a ter de cor na minha cabeça? Todos os meus custos e despesas, todos os meus principais clientes, às vezes clientes que eu nem dei tanta atenção, eu estou estreitando o relacionamento entre todos, Sim. certo? Sim. Então, a primeira coisa que acontece, eu passo a ter um controle orçamentário que talvez eu não tinha antes. E eu passo, custa igual unha, eu tenho que viver cortando. Então, eu passo a enxergar de uma forma muito clara, olha, eu não tinha necessidade dessa despesa, por que eu venho carregando ela 6 meses? Olha, eu não tinha necessidade, eu poderia ter trabalhado melhor aquele cliente. Então, assim, as relações se estreitam, eu consigo cortar muita despesa, porque eu passei a olhá-las, né? Eu passei a ver quanto importante eu estava aproveitando mal a minha força. E neste momento também, muito importante, é nós aproveitarmos melhores os nossos terceiros. Contadores, o que eu consigo passar para a minha contabilidade? O que eu consigo terceirizar dos meus serviços? Né? Olha, hoje eu tenho um financeiro, será que meu contador pode fazer para mim sair mais barato? Então, assim, eu estou jogando sementes. Quantas coisas, quantas pessoas, meus stakeholders, minhas parcerias todas, o que eu posso aproveitar elas melhores? Né? Nisso, o que acontece? É um ótimo momento para redesenhar processo. Perfeito. As pessoas falam muito em mundo digital, digitalizar. É impressionante como as pessoas falam muito isso, mas as cabeças, a mentalidade não é digital. Eu simplesmente falo que a minha empresa está no mundo digital, mas eu continuo não sendo digital. Né? Então é um momento também de eu transformar. Transformar não é só olha, agora eu tiro... Antes eu tirava pedido num talão, agora eu tiro pedido no meu software. Você não mudou nada, você só mudou a ferramenta. A questão é como eu estou aproveitando a forma de tirar pedido, como eu estou aproveitando o contato com o meu cliente, como eu estou aproveitando o contato com o meu fornecedor. Sim. Então, assim, é um momento de redesenhar meus processos, né? E alguns detalhes muito importantes. Pode me interromper se você quiser. Caio, eu quero falar uma coisa a respeito, só para não se perder. Ontem, o Rodrigo Narciso falou uma coisa muito interessante, e que casa muito bem com um assunto que você entrou aqui sobre o contador assumir algumas responsabilidades que não eram deles, né? Ontem, então isso serve para todo mundo aqui. Tem contador, tem prestador de serviço, tem advogado, são prestadores de serviços para empresas que já prestam o serviço. Aí vocês vão receber telefonemas dos seus clientes perguntando: eu posso deixar de pagar tantos por cento? O Rodrigo falou isso. Muito cuidado com o desconto que você dê, pela percepção de desconto que você dê. Mostre para ele como isso precisa ser pontual devido à pandemia. Eu acho que isso está claro para todo mundo. Não é nenhuma novidade que eu estou falando. A novidade é: acrescente valor à sua entrega.
e tente diminuir o valor de desconto. Então, isso casa muito com o que o Caio falou. Um contador, porventura, que recebeu um telefonema do seu cliente pedindo um desconto. Ele equaciona esse desconto de acordo com o seu ecossistema, com a sua saúde financeira, e, além disso, ele acrescenta um valor ao seu produto. E isso vai ser perceptível na volta. Ele esteve, além das atividades que ele já tinha com esse cliente, ele acrescentou atividades, aumentou valor, aumentou percepção de valor, e isso, com certeza, na volta tem o seu preço, tem o seu ganho. Não, e, consequentemente, redução de custos operacionais do lado de cá. Isso. Né? Então, gente, então, olha assim, só, o Caio estava comentando sobre até algumas disciplinas que podem morrer. Pode realmente morrer, uma vez que você pode ser útil de diversas formas terceirizadas a diversas empresas por aí que estão precisando? Você precisa entender, dentro da sua gama de conhecimento, o que você pode ser útil para empresas e oferecer. Valida isso, né? Valida isso e oferece. Olha, um ótimo momento até para a turma conhecer melhor os serviços da BQ. A BQ, ela vai nessa ponta. Né? Ela busca isso. O que acontece é que as pessoas ainda não tinham uma mentalidade digital. Esse momento está forçando que as pessoas entrem nessa mentalidade. Então, a BQ também é um grande outsourcing de várias coisas. Né? Mas, enfim, voltando, neste momento, o que é fundamental? O que eu preciso ter? A minha equipe unida, manter a minha equipe unida, dentro do possível antenada. Né? Então, falamos de redução de custo, tal, poxa, eu tenho meu orçamento, agora eu tenho que manter minha equipe unida. Nós temos várias ferramentas para isso. Tem gente que já usa Trello, tem gente que usa Reflow, tem várias ferramentas. Asana, quem não usa esse tipo de ferramenta, pode ser simplesmente, eu aconselho o seguinte, tá? Trabalhar em lugar fixo em casa, um horário fixo, com intervalos definidos, estabelecer as rotinas diárias. A equipe pode utilizar uma planilha no Google Drive, uma planilha de pendências, onde todo mundo diariamente vê seu status. É uma hora de tentar transformar a equipe numa cabeça digital, e quando a gente sair disso, a gente vai sair bem mais forte. E lembrando, claro, né, aproveitar um pouco esse ganho de tempo que a gente perdia em deslocamento, né, aproveitar também para estudar algo novo. Sim. Né? O Caio comentou algumas ferramentas que eu me coloco à disposição. Eu deixei aí, dos palestrantes, eu estou pedindo para que eles deixem um e-mail, mas no meu caso eu estou deixando o WhatsApp, que eu uso como uma ferramenta de trabalho mesmo, e todo mundo que precisar das dicas que ele for falar de plataforma, eu vou dar as dicas das quais eu conseguir passar e enviar para vocês alguns tutoriais dessas ferramentas que ele falou, como Trello, Asana. Essas ferramentas são fantásticas para gerenciamento de equipe. Tudo que você e de rotinas. E de uma forma 100% online, né? Então, você está na sua casa, como é que você sabe o que o seu funcionário está fazendo de casa, home office também? Então, algumas ferramentas, eu já passei essas ferramentas para algumas pessoas, mas está aí meu WhatsApp, quem quiser, eu passo para vocês essas ferramentas, os tutoriais, tá bom? E também estou à disposição para a gente conversar, trocar ideia. Daqui a pouco o Caio deixa o e-mail dele aqui também. Vamos lá, Caio. Isso, vamos lá. Voltando. Eu queria te fazer uma pergunta. Sim, entre claro. o que não pagar, é difícil essa pergunta, entre o que não pagar, assim, a gente já sabe que não vai pagar, quais são os menores efeitos colaterais? Veja bem, voltando. O que eu preciso para girar a minha roda? Né? O que eu posso postergar? Veja bem, acho que os menores efeitos colaterais são as pessoas, quando a gente refaz esse orçamento, analisa todas as despesas e descobrimos coisas que a gente estava gastando desnecessariamente, coisas que eram improdutivas, dali a gente já sabe o que a gente tem que priorizar. O que a gente deve pagar. Sim. Né? O que não pagar?
perdas de força, perdas vamos falar assim, custos improváveis, custos que não fazem sentido. Eu não gosto de falar muito isso, mas os impostos, pode postergar um pouquinho, os encargos, não é uma boa não é muito bom falar sobre isso. O Paulo falou bastante sobre os impostos que estão liberados, né? A gente tem que se atentar aos que estão liberados de não pagar para a gente não ter nenhum problema. Exatamente. Às vezes é um aconselhamento que não é muito bom, né? Mas eu tenho que tentar pagar tudo. Se eu não conseguir, eu tenho que priorizar o que roda, o que gira a minha roda. Fundamental isso. Enfim, uma coisa que eu queria agora conversar aqui é nesse momento de volta. Deixa eu então fazer um resumo aqui, antes da gente entrar na volta. No momento atual, veja se eu estou errado. Eu estou me colocando agora no lugar de todo mundo que está ali e está vendo a sua live. Então, eu vou fazer um resumo do que a gente conversou e você me corrija se eu estiver errado, porque é o meu entendimento como empreendedor, digamos assim. Justiça com o meu ecossistema. Empatia pelo próximo. Entender o meu funcionário, se eu tiver funcionário, entender o meu cliente e entender o meu fornecedor. Não apertar de uma forma que eu passe a régua, assim. Isso é para todos de uma tal maneira, tentar conversar caso a caso, um a um, e olhar como está o pulmão, a vida financeira, tanto do meu cliente, tanto do meu funcionário, tanto do meu fornecedor. Exato. Eu acho que não manter uma régua, manter uma análise temporal de semana. O tempo constante, semanal. Porque tudo pode mudar. Toda semana muda. Segunda etapa. Passar alguns impostos, alguns pagamentos, esses que a gente falou que tem que ter muito cuidado, que o Paulo ontem citou, passar alguns pagamentos para frente. Jogar algumas contas para frente, mas isso vai vir aí na volta. O segundo momento manter... Isso tem muito a ver, botar os pagamentos para frente, tem muito a ver com a ótima relação que precisamos manter com os bancos. Correto? Com bancos, fornecedores, clientes, com todos os meus stakeholders. Isso. Porque, na realidade, os impostos e encargos, o reflexo é imediato no meu caixa, quando eu deixo de pagar. Sim. Né? E na frente sai um parcelamento, sai um refis, sempre sai alguma coisa, e a tendência é que tenha alguma ajuda no futuro do governo em relação a gente entra na volta. O porquê disso tudo? Por que eu empurro um pagamento ou outro? E por que eu mantenho a relação saudável com o banco? Porque na volta, a primeira coisa que qualquer empresário vai precisar fazer é apostar no seu negócio. E uma vez que ele aposta no seu negócio, ele faz o quê? Ele vai para empréstimo, para salvar a empresa e voltar a aquecer. Aí tem muito a ver aquilo que a gente falou sobre pagamento de imposto casado. Imposto casado. O imposto de outubro vai casar com o imposto de abril, que não está sendo pago. O imposto de novembro vai estar sendo pago junto. Como é que você paga 2 impostos ao mesmo tempo se durante esse tempo você não fez fluxo de caixa? É aí que entra a boa relação com o banco para você conseguir fazer um empréstimo e aquecer a sua folha de pagamento. Muito bom, lembrando o seguinte, por exemplo, se eu voltar às minhas atividades, eu sempre vou pagar meus impostos correntes. Eu não pago para trás com multa e não consigo pagar o do mês. Eu pago no mês corrente, deixo aquela barriguinha para trás para depois negociar. Mas vamos lá. No momento de volta, ok, já sei da maneira que eu estou, veja bem, isso é semanal. Semanal. E a tendência é que isso comece a piorar. Por exemplo, essa semana eu já tive pioras em vários clientes. Começam a acabar o caixa, a pessoa desesperar, né, tentou cumprir tudo. Então, toda semana, com seus principais clientes, fornecedores, conversem, pede crédito, pede ajuda, entenda o lado do outro. Vamos lá, vamos seguir. Na volta. Vai ser muito comum. Muito comum. Tem atividades represadas que vão voltar acima de 100% do que estava, né? Vão voltar mais fortes.
mas será muito comum alguns setores, isso é muito setorial, voltar com 30% do que estava, 40% do que estava. Principalmente, o mercado, o poder de compra vai diminuir. Algumas coisas supérfluas, as vendas, não vão voltar da maneira que estavam, né? Então, se eu já voltei com o meu orçamento revisado, né, bem negociado, eu ainda tenho que esticar isso por um bom período. E detalhe, tem alguns detalhes. Eu tenho funcionários, né? Eu tenho funcionários que são grupos de risco. Se eu tiver 20% dos meus funcionários ou 10% dos meus funcionários acima de 60 anos, eles não vão voltar de imediato. Sim. Eu tenho que mantê-los em casa um tempo. Provavelmente eles terão que ter uma restrição de tempo maior. Hein? Então, vamos lá. Eu tenho que... quando eu voltar, eu tenho que me preparar para os piores cenários. Eu tenho que ser honesto com as contas. Né? Uma vez que eu estreitei meus relacionamentos, eu monto, sim, um orçamento de venda, um orçamento de custo. Eu posso... veja bem, a receita que eu perdi agora eu não recupero. Né? O prato que eu não vendi hoje, a pessoa não vai comer o dobro no futuro. Isso vai vir assim. Então, muito importante, o relacionamento, por isso, mais uma vez eu repito, ser justo, honesto, manter o relacionamento com os fornecedores e clientes, para quando voltar, da mesma forma que a gente fizer nesse momento, a gente vai continuar voltando. Olha, seu Zé, agora eu estou com 30%. Você ainda consegue me vender alguma coisa a prazo? Como é que você está? Eu preciso me reerguer. Isso vai ser muito comum. E os bancos, tudo que eu negociar agora, os juros estão lá na altura, óbvio. Os bancos não sabem hoje o cenário, eles não sabem o seu risco, eles não sabem se você vai estar de pé. Óbvio que vai estar mais difícil o crédito agora, óbvio que as taxas estão superiores. Então, por isso, manter um bom relacionamento. Voltar, fazer um budget, fazer um orçamento até o final do ano, ou para um ano, não de uma maneira positiva, com 100% do que eu estava, não. Vou começando com 30%, 40%, bem pessimista, adequando as minhas contas. Olha, não deu, não fecha a minha conta. Então eu vou no meu inquilino, eu vou nos meus fornecedores, que eu já mantive a relação e falo, olha, sabe aquele aluguel? Não sei, mas eu quero continuar. Você me dá uma chance? Como é que a gente vai fazer? Olha, há várias situações. Imagina que eu pague um aluguel, isso é muito complicado, tá? Eu pago o aluguel de uma pessoa que ela é idosa, ela precisa daquilo para viver. Cara, é prioridade. Agora, poxa, eu não vou pagar aluguel? Eu vou virar para o meu inquilino e vou falar, não vou pagar aluguel? Não, vou pagar sim. Eu tenho que pagar sim, porque ele é fundamental para a minha operação. Vou caso a caso. Negociar. A volta vai ser negociada, o tempo inteiro negociação. As pessoas terão que medir mais, aproveitar todo esse aprendizado desse momento nos seus processos, na redução de custo. Há segmentos que, infelizmente, vão sofrer mais que os outros. Enfim, não é uma... Eu acho que a mensagem que eu deixo para aqueles segmentos que vão sofrer mais que os outros, isso não deve parar. Isso não deve engessar e fazer com que fique de braços cruzados. Nitidamente, ontem a gente conversando com o Rodrigo, a gente tentando visualizar vários cenários de prestadores de serviços para como ele se reposicionar nesse momento digital. Uma vez que ele vende consultoria presencial, manutenção presencial, por que uma manutenção predial, por exemplo? Por que ele não pode fornecer alguns cursos, pegar o seu expertise, usar o Hotmart, sei lá, diversas coisas para tentar movimentar alguma coisa? Isso é muito esperançoso, a gente está motivando a galera, mas uma coisa é verdade, uma coisa a gente não pode tirar. Eu acho que acredito que é a verdade absoluta. Se você não se movimentar agora em prol de um marketing, de endomarketing, de atividades online, para que a sua marca seja muito bem posicionada no futuro, não adianta. O fluxo de caixa ele já vai estar baixo.
Isso. As pessoas não terão o mesmo poder de compra. Atividade econômica... O fluxo da marca, ele não precisa estar baixo. Eles não precisam estar baixos. Então, a gente pode não estar tendo resultado financeiro, e isso vai acontecer, mas a gente precisa estar entendendo que isso daqui uma hora vai passar, uma hora vai acabar. Sim. Então, a gente precisa se movimentar. O problema, o negócio é tentar chegar do outro lado. A gente tem que chegar do outro lado da poça. A gente pode chegar lá sem fôlego, a gente está numa piscina, está nadando, a borda está longe, a gente não sabe se a borda está ali ou não, se ela está perto ou não. O importante é chegar do outro lado, com o meu ciclo girando. O que vier de problemas, o que vier de dívida, de endividamento, uma coisa de cada vez. A gente não deve desesperar, a gente tem que deixar nosso negócio vivo. Vivo dentro das possibilidades. Óbvio. Voltou, senta caso a caso, negocia dentro do que eu posso, as pessoas estarão mais flexíveis. O que está acontecendo é uma grande distribuição de... Não sei se seria a palavra correta, mas quase uma distribuição de renda. Todos nós. Olha, essa pessoa pode manter. Sim, sim. Ela pode manter. Eu mesmo, eu tenho vários clientes que não têm como pagar nesse momento. Zeraram a operação. Eu tenho que manter eles. Tenho que continuar ajudando. Ao mesmo tempo, o cliente que pode me pagar integralmente, eu estou falando, poxa, me paga integralmente que a sua operação não acabou. Me paga que eu preciso do seu dinheiro também para passar um pouquinho para o outro. Sim, distribuição de renda total. É um equilíbrio. Então, eu acho que a grande mensagem que a gente pode tirar dessa conversa, não se desespere, planeje semanalmente, ou seja, um cenário de contingência, vamos ser justos, olhar caso a caso, né? Caso a caso, no meio do caminho se reinventar, né? O máximo possível nos seus processos, na sua forma de venda, enfim. Acho que é isso. A Patrícia Araújo, ela comentou aqui exatamente o que eu falo o tempo todo. Terão segmentos... eu digo assim, a BQ é um grande exemplo disso. A BQ, ela vive do espaço físico. A gente vai ter reflexo econômico financeiro, vai ter. Agora, a gente está tendo também um reflexo de marketing. Porque como a gente está se posicionando hoje, a gente está preocupado. A gente está preocupado, claro. Mas a gente não pode viver só preocupado com o nosso. A gente tem que estar preocupado pelo ecossistema que circula a BQ. E é isso, por isso que a gente está fazendo as lives. Porque é uma preocupação. A gente está doando conhecimento, está convidando especialistas para doar conhecimento. Não é só doação de dinheiro que tem entrega. Conhecimento tem muita entrega. Você está trazendo aqui informações preciosíssimas que podem salvar empresas e negócios. Então, isso é um marketing que eu estou fazendo, eu não estou mentindo. Sim, não, e detalhe. De uma forma muito genuína. De uma forma muito genuína. Porque a pior coisa que tem neste momento é agir de forma especulativa. Né? Olha, vou aproveitar esse momento. Claro que a segmento, eu tenho cliente que está importando, tem pedido de 2 milhões de máscaras. Está ganhando dinheiro. E ele está pagando todo mundo em dia. Inclusive pagando até as pessoas adiantadas. Sim. Tá? Foi o posicionamento dele. Sim. Né? Eu tenho cliente que tem patrimônio e que parou a atividade dele e falou, olha, não me importo, como a pessoa tem um bom patrimônio, não me importo de perder um apartamento para manter meus funcionários e tudo. Então, assim, é de posicionamento. Agora, tem gente que já estava com a corda no pescoço. Então, ou seja, é cautela. Antes da crise, né? Antes da crise já estava com a corda no pescoço. E se nós formos especulativos com essas pessoas agora, a gente acaba de apertar essas pessoas. Sim. Então, muita calma, muito cuidado com esse senso de justiça. Vamos escutar cada um, procurar ajudar o outro. É o momento de eu entrar na operação de cada um e tentar ajudar. Né? Olha, se eu tenho se eu tenho contas a receber com uma outra pessoa que ela está em operação, eu posso pedir ela para me adiantar. Se eu tenho contas a receber com uma pessoa, com um cliente, eu sei que ele não tem como me pagar, poxa, vou continuar, às vezes, se eu tiver condições, eu continuo fornecendo o meu serviço, o meu produto. E na frente, se ele ficar de pé, ótimo. Né? Podem nascer novos negócios, novas formas de negócio. Né? Enfim, a mensagem vai muito por aí. Né? Caio, eu agradeço, a gente está finalizando aqui. Eu vou pedir, Caio, que você escreva aqui o seu e-mail.
Coloque Claro. o seu e-mail aqui para deixar à disposição das pessoas, eu vou fixar. Pessoal, todos os convidados estão deixando o seu e-mail aqui para que vocês entrem em contato com eles. Mandem as suas dúvidas, as suas dores. Com certeza o Caio, assim que tiver possibilidade e disponibilidade, ele vai estar respondendo o seu... Eu vou deixar fixo aqui. Fixei o comentário do Caio e tirei o meu celular, mas o meu celular já ficou aí um bom tempo. Mandem um e-mail para o Caio, ele vai estar à disposição de tirar todas as dúvidas possíveis de vocês. Isso é uma entrega genuína que nós da BQ estamos fazendo aqui e todos os profissionais que estão vindo conversar aqui também estão dispondo de uma coisa preciosíssima, tempo. Exato. O Caio é tempo e muita dedicação do seu conhecimento. Então, gente, divulguem essas lives. Essas lives são para ajudar o máximo de pessoas possíveis nesse momento que a gente está vivendo. Eu estou vendo uma crescente absurda. O Paulo foi a primeira live, a gente teve 65 pessoas transitando, a gente já passou de 80 pessoas transitando a nossa live. Como a gente está numa crescente bacana, eu conto de verdade com que vocês espalhem esse conhecimento. Espalhem, tá acontecendo lives lá no Instagram da BQ, lives que são extremamente pertinentes para o ecossistema de empreendedorismo, tá? Em consequência, tudo que o Caio falou hoje aqui, surgirão novas lives. Ele falou de ferramentas de gestão. Por que não trazer uma pessoa para falar e ensinar a mexer em tal ferramenta de gestão? É isso, a ideia é essa. Sim. Cada live vai me levar para um pensamento de que, ele deixou uma deixa, mas eu não sei mexer na ferramenta. Entendeu? Exato. Então, alguma ajuda em relação ao fluxo de caixa, analisar seus custos, orçamentos, né? O que a gente puder ajudar, a gente ajuda. A galera do Bem está aqui, hein, Caio? A galera do Bem está dizendo já que tá ali. Show, tô vendo a turma entrando aí, tá legal. Muito bacana. Enfim, o que seria muito legal também, sobre talvez fazer aquela mesa redonda, aquele grande debate também, respondendo perguntas. Caião, essa ideia surgiu e foi muito bem aceita. Eu vou convidar você, que são disciplinas que converte, né? Você, o Paulo Castro e a Paula Leonor para um grande debate no Zoom. Então, não vai ser pelo Instagram, porque pelo Instagram só pode 2 pessoas, mas pelo Zoom eu vou convidar várias pessoas e para que vocês debatam, e eu, obviamente, vou tentar mediar da melhor maneira possível para que a gente consiga ter fechar a semana. Trouxemos informações pertinentes, por que não fechar a semana com um super debate de pessoas que vieram aqui com informações pertinentes? Só que várias coisas do que você falou aqui cutucou um pouquinho a Paula Leonor. Opa, mas isso pode dar complicações tributárias, né? Então, a ideia é essa. Vamos equacionar. Deixamos de pagar aqui, mas não me dará complicações lá. E isso contabilmente está muito certinho. É essa a ideia. E só uma sugestão aqui. Finaliza aí. Nada impede de toda sexta-feira, nós também fazermos uma live com as mudanças que ocorreram naquela semana. Bacana, né? Bacana. As pessoas, a gente pode se antecipar a uma quinta-feira ou um dia antes da live, as pessoas já enviarem as perguntas, né? Sobre o que aconteceu, sobre alguma mudança de alguma lei, sobre alguma MP que saiu. Tá ok. Eu acho que o debate ele vai vir para corroborar isso. O debate ele vai finalizar com chave de ouro esse momento. Eu acho que vai ser bacana. Caio, muito obrigado por você ter aceito participar da live. De verdade, eu acho que a gente tá subindo o nível. Ontem, eu vou te dizer, meu amigo, ontem eu saí daqui muito empolgado com os feedbacks, com os convites que eu recebi, e acredito que isso está tendo um porquê. Então, meu amigo, muito obrigado pela entrega que você fez aqui.
Olha, pode contar e vamos com tudo na BQ também. Vamos com tudo. A gente não está parando um segundo. Um segundo. É isso aí. Tá? Um É isso grande aí. abraço a todos. Valeu. O e-mail do Caio está aqui. Todos que precisarem podem mandar e-mail para ele e ele vai responder com muito carinho o e-mail de vocês. Tá bom, gente? Um grande abraço. E hoje à tarde, às 3 horas da tarde, a gente vai estar falando com a Paula Leonor. Muito obrigado. Obrigado vocês aí. Tchau. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.